Bom, vamos lá. Primeiro aqui que eu não tenho a região desenhada. A minha primeira dificuldade aqui é qual é a região. Mas essa região, ela envolve aqui uma parábola e uma reta. Então não é para ser nada complicado. Então veja bem, como é que eu desenho o gráfico de parábola? Nós já discutimos sobre isso aqui já em aulas anteriores. Você olha primeiro para o C, depois para o B, depois para o A. Isso eu estou pensando nessa forma aqui, ax² mais bx mais c. Lembrando que o C indica onde o gráfico cruza com o eixo y, o B indica se o gráfico cruza com o eixo y na parte crescente ou na parte decrescente, se for positivo na parte crescente, se for negativo na parte decrescente, e se o B for igual a zero, é no vértice. E o A indica se a parábola tem concretude para cima ou para baixo. Se o A for positivo é para cima, se for negativo é para baixo. Então aqui eu tenho aqui, ó, o C. Não tem C aqui. Não tem C. Então o C é zero. Ele vai cruzar com o eixo Y zero. O B é o coeficiente do X. O coeficiente do X aqui é mais 1. Isso quer dizer que ele cruza aqui na parte crescente com o eixo Y. Depois o A vale menos 1. Então quer dizer que a boca é para baixo. Então ele tem esse aspecto aqui, ó. O aspecto do gráfico é esse. E o exercício não disse de onde até onde que é para você considerar a região. Ele simplesmente disse que essas duas curvas vão delimitar uma região. Essa região será rotacionada em torno do eixo X. E a pergunta é, qual é o volume do sólido? Então aqui eu tenho um pequeno problema aqui, que é descobrir que número que dá esse. Né? Que número que é esse? Esse aqui eu acho que todo mundo percebe que esse aqui é o zero. Agora esse aqui é a outra raiz dessa quando você iguala isso aqui igual a zero, vira uma equação, né? É dessa equação que é a raiz. Para você achar o lugar onde cruza com o eixo X, você precisa encontrar as raízes. Para você encontrar as raízes, é só você encontrar quando é que x menos x² será igual a zero. Aqui você coloca o x em evidência, fica 1 menos x igual a zero. Produto só é zero se um dos dois for zero. Então aqui você vai ter ou x igual a zero, ou então 1 menos x igual a zero. 1 menos x igual a zero, que de onde eu obtenho que o x igual a 1. Então esse lugarzinho aqui é o 1. E a região que você irá rotacionar, a região que você irá girar em torno do eixo X, é a região, essa região aqui. O y igual a zero, gente, é o de baixo aqui. Y igual a zero é o eixo X. E essa de cima aqui é o y igual a x menos x². Ok? Bom, aqui eu tenho uma função escrita na variável x, e o exercício aqui falou que é para girar em torno do eixo x. Então, se a variável é x, eu giro em torno do eixo x, o método é discos, né? O método é disco. Então, você tem assim, ó, o método aqui é discos. E nesse caso, o volume fica sendo π, integral de onde começa até onde termina, começa no 0 e termina no 1, do quadrado da função que cerca a região por cima. Ou seja, é de x menos x², tudo isso ao quadrado dx. De baixo aqui eu teria que colocar assim, menos 0 ao quadrado. Não precisa colocar, porque é zero. Chegando aqui, veja, você tem que integrar um polinômio. Todo mundo sabe integrar polinômio. Só tem que tomar cuidado com esse 2 aqui. Esse quadrado aqui impede você de fazer assim, isso aqui elevado a 2 mais 1 dividido por 2 mais 1. Porque aqui à direita do desenho eu não tenho a base que está aqui. Não pode fazer isso. Então aqui você precisa primeiro desenvolver isso aqui. E você desenvolver isso aqui, você chegará a isso aqui, ó. Integral de 0 até 1, quadrado do primeiro, depois menos 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, dx. Vamos colocar esse aqui em um balãozinho para não misturar. Agora eu vou juntar isso aqui tudo, vou fazer essas continhas primeiro aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue terminar aqui. Vai ficar assim, ó, π integral de 0 até 1 de x elevado ao quadrado menos
dá 2x ao cubo aqui, né? Dá 2x ao cubo mais x a quarta dx. Ok? Bom, depois disso aqui a gente vai integrar o polinômio, que é super fácil. Vai ficar π, a integral aqui da x ao cubo sobre 3, menos 2x a quarta sobre 4, mais x a quinta sobre 5. Isso variando de 0 até 1. De 0 até 1 você vai trocar o x por 1, depois troca o x por 0, subtraindo. No caso de você trocar o x por 0, vai dar 0 em tudo. Então o seu trabalho aqui, vamos colocar aqui atrás, ó, vai ficar assim, π, trocando o x por 1, vai ficar 1/3. Aqui, ó, 2/4, se você simplificar aqui, 2 por 2 dá 1, 4 por 2 dá 2, dá 1/2. Multiplicado por 1 dá 1/2. Menos 1/2 e depois ali 1 mais 1/5. Mais 1/5. Chegou aqui, você usa a calculadora científica para fazer essa continha com essas frações aqui e você não ficar gastando tempo com essas continhas. Quanto é que dá aqui? Alguém pode fazer, por favor? Na calculadora? Bom, deixa eu fazer aqui então, quando você já liga a calculadora aí. O mínimo aqui vai dar 30, né? Ó, 30 dividido por 3 dá 10, aqui vai ficar 10 aqui em cima. 30 dividido por 2 dá 15, vezes 1 dá 15, 30 por 5 dá 6. Então ficou 10 mais 6, 16, menos 15, 1. Ficou 1/30. Então ficou π dividido por 30. Só confirma aí, ó, unidade de volume. Só confirma aí se deu 1 sobre 30 mesmo. É isso aí. É isso aí, né? Pronto, tá resolvido. Você vê que eu sorteei um exercício aí com vocês. E os outros não são mais difíceis do que esse. Não, eventualmente pode envolver um seno, cosseno, e daí. Qual o problema? O problema é você pegar sua calculadora e deixar ela em modo de grau, né? Aí dá um problema. Calcular cosseno de 2, você dizer que dá 0,999, aí dá um problema. Bom, isso aí é o método dos discos. Quando você fatiar isso aqui, pegar um retângulozinho e girar, é um disquinho que você tem. Agora o segundo grupo de exercícios aqui chama assim método volume-quilômetro do anel, ou arruela, tem lugar que você chama de arruela. Vamos sortear um exercício aqui, vai? Do 39 até os 50. Fala um número aí. 40. 40? 7. 48, faz um par. É bom fazer um par, né? 44. Vamos. 44. Vai por que eu falo? 44. Eu consegui isso muito simples. É porque não tem limite na resposta. Resposta dos fracos. Como é que é dele? 40. Podemos? Olha só. Nesse caso aqui, será bom para eu ter a oportunidade de discutir sobre o gráfico dessa função aqui. Como que você, com um pouquinho de conhecimento de limite, consegue fazer o gráfico dessa função, né? Olha só, o exercício não deu o gráfico, então eu preciso fazer o esboço desse gráfico. Tangente, eu vou assumir que a gente sabe como é o gráfico da tangente, né? Agora, secante, como que será que é o gráfico de secante? Vamos ver aqui. Vamos colocar por aqui assim, vai. Secante. Secante de x é a mesma coisa que 1 sobre cosseno de x. Por definição, secante é isso, né? E o cosseno, ele é uma função, vamos aqui, veja, é bom você tem que ter um pouco de conhecimento para você produzir mais conhecimento. Então, esse conhecimento, ele o ideal é que ele fosse como um OPG, né? Um crescimento bem rápido, mas se ele for uma progressão aritmética de razão positiva, já está bom. Olha aqui, você tem, vamos imaginar que você tem esse conhecimento aqui.
que o gráfico da função cosseno, a cosseno de 0 dá 1, aqui vai estar no 1, e ele vai fazer isso aqui. E do lado de cá vai fazer isso aqui. Esse local aqui, ó, esse local aqui é o π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 dá 0, e o cosseno de menos π sobre 2 dá 0 também. Agora, eu quero saber o gráfico de 1 sobre cosseno. Então, vamos lá. No 0, se você colocar o x igual a 0, o cosseno de 0 dá 1, então a secante vai dar 1. Então, vamos imaginar que 1 esteja bem aqui. 1. O que acontece quando eu vou andar aqui, para a direita? O valor do cosseno, ele vai diminuir, não é isso? Se o cosseno diminui, esse número aqui de baixo diminui, o que acontece com o quociente? Ele aumenta ou ele diminui? Se o número do denominador diminui, aqui vai diminuir, esse quociente aumenta. Então é de se esperar que na medida que eu ando aqui para a direita, e esse número aqui vai aumentando. Mas ele vai aumentar. Quando eu chegar aqui perto do π sobre 2, eu posso colocar o x igual a π sobre 2? Não, porque vai cosseno de π sobre 2 dá 0, vai ficar 1 dividido por 0, não pode. Mas você pode reparar aqui, ó, então você tem o π sobre 2 aqui como um lugar onde o gráfico não vai passar. Esse tracejado vai só me ajudar aqui a delimitar esse local. Ele não passa por esse tracejado aí, o gráfico não passa por ele. Mas se eu chegar perto do π sobre 2 aqui, esse número vai ficar cada vez mais perto de 0 por valores positivos, não é isso mesmo? Então, esse quociente aqui vai ficar cada vez maior, mas continua sendo positivo. Então, o que é de se esperar do gráfico será um negócio mais ou menos assim. Aqui você tem... Ele não vai tocar no pontilhado, mas ele vai chegar para lá. E cosseno não é a função par? Ou seja, do lado direito, aqui não ficou muito parecido com função par não, mas a ideia é assim, ó. Do lado direito e do lado esquerdo elas são idênticas. Então, o que vai acontecer do lado de cá também, quando você se aproximar do menos π sobre 2, estaria bem aqui, ó. Menos π sobre 2 estaria aqui. Quando você se aproximar do menos π sobre 2, é para acontecer a mesma coisa. Quando você anda para a esquerda aqui, o cosseno vai diminuindo. Se o cosseno vai diminuindo, o 1 sobre cosseno vai aumentando. Então vai ficar mais ou menos assim. Aí você poderia analisar o que acontece do lado de lá. Bom, do lado de lá, ó, quando você chega perto do π sobre 2 pela direita, o cosseno é negativo. Então esse número aqui é negativo e muito perto de 0, né? Um número 1 dividido por um número muito perto de 0 negativo dá um número em módulo grande, mas tem valores absolutos muito pequenininho, né? Porque dá negativo, dá menos 1000, menos 10.000. Então do lado de cá ela vai fazer assim, gente, ó. E a mesma coisa aqui também. Por que eu não posso falar menos infinito? Tende a menos infinito quando você chega perto do π sobre 2 pela direita. Não é que no π sobre 2 é igual a menos infinito, é só uma tendência. Você não pode fazer o x igual a π sobre 2, mas se você chegar aqui perto do π sobre 2 pela direita, o gráfico, a imagem dele vai ficar cada vez menor. Eu não posso falar que é. Só não pode falar que é, mas tende. Tende a infinito. Muito bem, então daí o gráfico da secante no intervalo menos π sobre 2 mais π sobre 2. E o outro gráfico que você precisa para fazer aqui, para trabalhar aqui, é o gráfico da função de baixo. A função de baixo aqui no caso é a tangente, né? A tangente tem o mesmo problema no π sobre 2, porque o cosseno continua aqui embaixo. Só para esclarecer uma coisa, então, Pois não. o gráfico então, do cosseno ele é par no intervalo, só que é ímpar. Não, ele é par sempre. Par sim. O que está do lado de lá é igualzinho ao que está do lado de cá. Se você fizer o desenho com o computador e fizer uma dobra bem em cima do eixo Y, o que está aqui fica exatamente em cima do que está aqui. Isso é uma função par. A imagem de dois números opostos, a definição de função par é assim: a imagem de dois números opostos são iguais. Ou seja, o eixo Y funciona como um eixo de simetria. O que acontece de um lado acontece